Você toparia conversar com o avatar de um ente querido mesmo depois da morte dele? Toparia passar horas conversando com alguém que não existe mais no plano físico? Confiaria nas respostas, mesmo sabendo que foi um computador que as criou? Se sentiria confortável em fazer isso? Quanto estaria disposto a pagar por uma experiência dessas? Esses são alguns dos questionamentos que vêm sendo feitos nos Estados Unidos, diante do aumento do uso de inteligência artificial para este fim. O desejo de falar com pessoas que já partiram, contam com episódios antigos como o caso do genial Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente ou fonógrafo, primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Quase meio século depois destas invenções, Thomas aceitou enfrentar o físico Nikola Tesla na última batalha das invenções. O objetivo era criar um dispositivo para conversar com os mortos, conhecido historicamente como o telefone espiritual, uma espécie de disque fantasma. Enquanto Tesla buscava essa comunicação com o além através do rádio, Edison optou pelo telefone. Assim como o fonógrafo foi recebido como a realização do antigo sonho da imortalidade, Edison via no sinal telefônico a possibilidade de se comunicar com partículas imortais. Embora fosse agnóstico e crítico feroz das sessões espíritas, muito populares na virada do século, Edison acreditava que a conexão com outro mundo somente poderia ser realizada através da ciência. Por volta da virada do século XX, quando a eletricidade estava sendo usada pela primeira vez para iluminar salas ao apertar um botão e fazer as imagens se moverem na tela do cinema, a ideia de usar a tecnologia para entrar em contato com os espíritos não parecia tão absurda. Tesla considerou essa possibilidade ao experimentar um rádio de cristal alimentado por ondas eletromagnéticas em 1901. Os sinais que ele captou uma noite eram tão irritantes que sua mente científica não pôde deixar de pensar em fantasmas. Ele escreveu em seu diário: Minhas primeiras observações me aterrorizaram positivamente, pois havia nelas algo misterioso, para não dizer sobrenatural. E eu estava sozinho em meu laboratório à noite. Em 1918, ele escreveu sobre sons semelhantes que ouviu depois de mexer em outro rádio, mas teve o cuidado de não atribuir luz automaticamente a fontes de outro mundo. Os sons que estou ouvindo todas as noites, no início parecem ser vozes humanas conversando em um idioma que não consigo entender. Acho difícil imaginar que estou realmente ouvindo vozes de pessoas reais. Quando soube disso, Edison resolveu entrar em ação. Embora fosse um notável agnóstico e crítico feroz dos médiuns que faziam sessões espíritas, muito populares na época, ele ficou intrigado com a possibilidade da existência de entidades existentes além desse mundo. Agnósticos são pessoas que não acreditam na existência de Deus ou de qualquer outra divindade, porém não negam a possibilidade de existência. Em 1920, ele disse à The American Magazine: Estou trabalhando há algum tempo, construindo um aparato para ver se é possível que personalidades que deixaram a Terra se comuniquem conosco. Mais tarde, o tal dispositivo foi chamado de telefone espiritual. De acordo com Joel Martin e William Birnes, no livro Edison vs Tesla, A Batalha pela Última Invenção, em 1920, Edison convidou médios e cientistas a comparecer e observar um experimento misterioso, o telefone espiritual. Eles viram uma máquina tipo projetor, instalada em uma bancada, que emitia um fino feixe de luz sobre uma célula fotoelétrica. Segundo Edison, se um ser de outro mundo comparecesse à reunião e passasse pela luz, um medidor conectado à célula fotoelétrica os informaria. Horas se passaram e a agulha no medidor permaneceu imóvel, gerando decepção por parte de quem esperava alguma comunicação com os mortos. Edison continuou trabalhando no chamado telefone espiritual ao longo da década de 1920. Em uma entrevista para a respeitável revista Forbes em 1921, Edison, então com 73 anos, declarou: Estou trabalhando há algum tempo na construção de um aparato para ver se é possível que personalidades que deixaram essa Terra se comuniquem conosco. Se isso for realizado, não será realizado por nenhum meio oculto, misterioso ou estranho, como os empregados pelos chamados médiuns, mas por métodos científicos.
Anos se passaram e o fato é que a ciência evoluiu muito desde que Thomas e Nicholas tentaram criar um aparelho que se comunicasse com os mortos tendo a ciência como base. Com a chegada da inteligência artificial, novos mecanismos envolvendo possíveis comunicações com pessoas mortas surgiram. O conceituado jornal The New York Times ouviu pessoas que usaram essas inteligências artificiais e o resultado divide opiniões. Muitos gostaram, mas outros ficaram enojados, como se fosse um desrespeito àqueles que já partiram. O que você acha? Desrespeito ou simplesmente uma forma de trazer conforto para pessoas vivas? Deixe sua opinião nos comentários. Este tipo de experiência é possível devido a aplicativos como o Storyfile e o Here After AI. A Storyfile está no mercado desde 2017 enquanto que a Here After está desde 2019. Apesar de um tempo relativamente longo no mercado, as plataformas começaram a ter mais acessos recentemente, com a maior exposição na mídia de informações sobre tecnologias de inteligências artificiais como o ChatGPT. Aliado a isso, aumentaram as discussões no campo ético. Um jornalista, por exemplo, pode usar o ChatGPT para escrever textos? Um publicitário pode usar a ferramenta para criar uma campanha? As obras criadas pela inteligência artificial podem ser consideradas obras de arte? E agora, é correto conversar com o avatar de alguém que já morreu? Especialistas discutem o assunto e afirmam que, assim como as questões éticas na inteligência artificial, tudo se resumirá à permissão. Segundo Alex Connock, pesquisador sênior da Universidade de Oxford, fazer o uso de inteligência artificial de maneira consciente e voluntária pode evitar a maioria das preocupações éticas. Estamos diante de processos explorados por filmes e séries como a famosa Black Mirror disponível na Netflix. O assunto que só de mencionar, pode ser assustador para algumas pessoas, é realidade e pode ser utilizado. Mas se a pessoa não está mais viva, como responder questões íntimas e que apenas ela sabia? A reportagem do The New York Times menciona o caso de uma mulher que aos 75 anos, ainda busca conselhos de seu pai morto há mais de um ano através desse tipo de inteligência artificial. Ao questionar o avatar de seu pai sobre diversos assuntos, ela ouve respostas, entregues na voz dele, em seu telefone através de um dos aplicativos, com base em respostas de entrevistas conduzidas com ele, antes de sua morte, em maio de 2022. Parece assustador para você? Segundo ela, para ela, a voz de seu pai lhe traz conforto e pode ainda ser ouvida pelos filhos e netos para conhecerem um pouco mais dele. Algumas pessoas estão recorrendo a este tipo de inteligência artificial, como uma forma de se comunicar com os mortos, mas seu uso para passar pelo processo de luto, tem levantado várias questões éticas, deixando inclusive, alguns que experimentaram, perturbados. O serviço na Here After funciona assim. A pessoa ainda em vida cria um perfil no aplicativo e passa por entrevistas com diversas perguntas como: conte-me sobre sua infância e qual foi o maior desafio que você já enfrentou. Com base nestas entrevistas, o aplicativo produz vídeos interativos nos quais os sujeitos parecem fazer contato visual, respirar e piscar quando responde perguntas. Já a Storyfile oferece uma versão de alta fidelidade, na qual alguém é entrevistado em um estúdio por um historiador. Um dos fundadores, Stephen Smith, fez com que sua mãe experimentasse. Seu avatar respondeu perguntas em seu funeral. Você toparia? Segundo a Storyfile, cerca de 5.000 pessoas criaram perfis. Dentre eles o ator norte-americano Edward Asner, que foi entrevistado 8 semanas antes de sua morte em 2021. A empresa enviou o Storyfile de Asner para seu filho, que ficou surpreso ao interagir com o avatar de seu pai. Um dos fundadores da Here After disse que a ideia de criar o aplicativo surgiu quando criou um chatbot de seu pai, antes que ele falecesse de câncer de pulmão em 2017. Depois que ele publicou sua experiência com o pai, começou a receber pedidos de pessoas que se interessaram pelo assunto. Percebeu então que deveria ser um negócio. Para David Siegel, vice-presidente de Psiquiatria e Ciências Comportamentais na Escola de Medicina de Stanford, programas como estes que permitem este tipo de conversa com pessoas que já morreram, podem ajudar algumas pessoas a lidarem com o luto,
como folhear um álbum de fotos antigo. O especialista afirma que o crucial é manter uma perspectiva realista de que a pessoa não está viva. É um processo como revisitar as pessoas que já nos deixaram. O fato é que a ciência tem evoluído com uma velocidade incrível, e dilemas éticos surgem na mesma medida que este avanço acontece. Você teria coragem de gerar seu próprio avatar para seus entes queridos consultarem quando você não estiver mais entre os vivos? E teria coragem de consultar um avatar de entes queridos que já se foram? Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário e sua opinião. E se você gosta de assuntos que aumentam seu conhecimento, inscreva-se no canal e deixe sua curtida. Aqui tem vídeos toda semana com assuntos incríveis. Clique no vídeo que aparece na tela e continue descobrindo assuntos como este. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.